Pensa aí questões de Enem para você aprender. Aprender através de conceitos. Conceitos que caem com frequência nas provas do Enem. Então sempre é importante estudar exercícios para aprender conceitos que você vai assimilar e fundamentar para desenvolver em futuras provas do Enem. Vamos aos exercícios de hoje. Vamos aí a mais uma lista de questões do Enem, análise e comentários. Primeira questão, tratando aí sobre a questão econômica, sobre o sistema capitalista, né, que rege a nossa economia. Vamos à questão. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. A produção capitalista do espaço. Então veja bem, aqui há uma questão que você tem que pegar aqueles elementos, sistema capitalista, fala de crises, e de uma condição, a capacidade produtiva de renovar as condições de acumulação. Então você tem que ter em mente que é uma questão então, que analisa o sistema capitalista sobre uma dada condição. Vamos à questão. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto, que novo processo produtivo é esse? Então, com relação a uma relação trabalhadores e novo processo produtivo, que condição é dada no texto? Que a condição para a inclusão dos trabalhadores nesse novo processo de acumulação de uma produção numa alta escala com qualidade, ela está associada à associação sindical, ou seja, para o trabalhador ser incluso nessa nova forma de empregabilidade, ele precisa se associar a um sindicato. Então essa questão está errada, não tem nada a ver uma questão de política sindical, né, de afiliação com maiores chances de arrumar um emprego. Questão, como eu sempre falo, questão que marca quem não leu, não prestou o mínimo de atenção no enunciado. B. Participação eleitoral. Na falta de uma, temos duas questões aí demarcáveis, que não podem de forma alguma, com o mínimo de atenção na leitura, serem marcadas. Participação eleitoral. Não se discute a questão da eleição, através da participação na eleição haverá uma maior inclusão dos trabalhadores. É até uma afirmação absurda, portanto também não é a B, mas uma resposta bem errada aí. C. Migração internacional. O texto não discute o emprego sob o ponto de vista da globalização, né, da migração, ou seja, transitar entre empresas pelo mundo. Também é uma resposta bem fora do contexto do enunciado. A D, a resposta correta está aí, ó, qualificação profissional, ou seja, qual é a condição hoje para o trabalhador ter mais chance de inclusão nesse novo processo produtivo condicionado pelo sistema capitalista? Somente a sua qualificação profissional, atendendo aí as demandas, as necessidades do mercado, é a resposta mais exata, mais consciente a ser marcada. E aí também regulamentação condicional já é uma questão também mais burocrática que também não está no contexto. Então, eu sempre falo que tem uma ou duas questões aí muito erradas no Enem, nas alternativas. Podemos dizer que nessa haveriam 4 bem erradas aí, né? A única forma, condição da inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, só pode realmente ser dada a partir da sua qualificação profissional, atendendo às exigências do mercado. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Enem 2019. Conceito em discussão, feminismo, né? Sempre presente nas pautas, nas mídias, sempre é importante estar assistindo jornais, lendo revistas, que está rolando na mídia a respeito de assuntos aí que mexem com a sociedade, e um desses é o feminismo. Vamos ao enunciado. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano aí, de René Descartes, né, o filósofo, e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas. A família,
a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho, a identidade cultural na pós-modernidade. Então perceba já aqui no excerto do texto, há um conceito em evidência, feminismo, e algumas consequências a partir deste movimento que se abrange para um campo ainda maior, como discussões novas a respeito da família, da sexualidade e da divisão doméstica de trabalho. Então o texto lança novas discussões, novas pautas na sociedade. Tendo isso em mente, vamos à questão. O movimento descrito no texto, qual movimento? Feminismo, contribuiu para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação a. subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Não há nenhum direcionamento na interpretação do texto dizendo que a condição da luta do feminismo é a subversão do direito de outras parcelas da sociedade, que isso atrapalha outras frentes de luta. Não há nenhuma relação quanto a isso, então A está errada. B. Abala a relação da classe dominante com o Estado, ou seja, o ponto de vista das classes sociais, da luta de classes de Karl Marx, não é a pauta do enunciado, não há relação alguma aí no texto. C. Constrói a segregação dos segmentos populares. Constrói a segregação dos segmentos populares. Então, assim, ele segrega, ele atrapalha, ele segrega, separa, prejudica a luta de movimentos populares. Também é uma resposta não plausível aí a ser marcada aí nessa questão 2. Então você já elimina ela. E a C, a D, limita os mecanismos de inclusão das minorias. Limita, ou seja, é um movimento feminino de luta que amplia a inclusão das minorias, amplia o movimento de luta social e não restringe, não limita. Então essa palavra limita, ela já torna por si a questão errada. É a questão correta, sobra aí a E, bem clara. Redefine a dinâmica das instituições sociais. Quando lá no finalzinho do enunciado ele coloca a questão da família, da sexualidade, ele está pondo novas pautas sociais em discussão, né? Inclusive a do feminismo e de sua luta. E de outras questões também, como a divisão do trabalho doméstico. Então ele redefine uma nova dinâmica nessa luta, nessa discussão das questões sociais. Portanto, a resposta E é a resposta correta. Bem, porque o movimento feminista, dentro de sua pluralidade, é marcado pela redefinição das dinâmicas sociais. A ideia de que as questões pessoais são também um reflexo e refletem no âmbito público, trazem consigo uma significativa mudança na forma de se pensar a política. A dominação masculina fundamentada no patriarcado exposta pelo feminismo transformou a forma de compreensão das relações humanas. Então a letra E é a resposta correta. Vamos à terceira questão. Questão aí, conhecimento. A sociedade do conhecimento, a sociedade da informação são pautas aí na mídia, nos jornais, nas revistas e nos livros, na sociedade dita moderna. Vamos ao enunciado, um excerto tirado do livro Velhos e Novos Aspectos da Epistemologia, Ciência do Conhecimento nas Ciências Sociais. O conhecimento é sempre aproximado, falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. Uma justificação pode parecer boa num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. O que define a ciência não será então a ilusória obtenção de verdades definitivas. Ela será antes definível pela prevalência da utilização por parte dos seus praticantes de instrumentos, de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponíveis. Ou seja, cada progressão no conhecimento que mostre o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete estes últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimento científico historicamente ultrapassado. Então o conceito aí na questão, a ideia do conhecimento atrelado ao que é, o que não é ciência, a real definição de ciência, qual a sua realmente função social, o que é ciência e percebam também o que não é ciência. Então há uma discussão do conhecimento atrelado ao que é realmente a ciência, como se define de fato o conhecimento científico. Então você precisa ter isso em mente para partir para a questão. Vamos a ela. O texto desmistifica uma visão do senso comum. Senso comum, lá na playlist Aula de Sociologia, tem uma aula que fala sobre senso comum e senso crítico.
para que você entenda melhor essas formas de conhecimento. O texto desmistifica uma visão do senso comum segundo a qual a ciência consiste. Então, segundo a qual a ciência consiste. Então, desmistificar uma visão do senso comum é a visão errada da ciência pelo senso comum, que é o conhecimento falho, artificial, sem muita base científica, né? É um conhecimento limitado, sem muita investigação, sem muita experiência em prova. Então, desmistificando, saindo da vala do senso comum. No que realmente consiste, então, a ciência? Né? Qual a observação que temos que ter corretamente da ciência? Podemos entender, do ponto de vista do senso comum, com um conjunto de teorias imutáveis? Seria esta a resposta correta aí na questão 3? Então, relendo a conjunto de teorias imutáveis. Esta é a resposta correta, porque para o senso comum a ciência, quando bem feita, desenvolve certezas que não podem ser alteradas, verdades definitivas e imutáveis. Entretanto, como mostra o texto, a ciência se fundamenta na construção de um conhecimento mais valoroso e útil que o anterior. Esse mesmo conhecimento, em determinado momento, há de ser superado por outro e se tornará ultrapassado, dando continuidade ao processo. Então, a letra A de cara aí, a resposta correta. Você percebe bem isso na leitura do texto. A B está errada porque, de fato, na ciência há algum grau de consenso entre as diferentes áreas. As ciências sociais, por exemplo, utilizam-se de diversos saberes diferentes, de diferentes áreas, para a construção do seu conhecimento. A C está errada. Explica-se, o senso comum é um conhecimento parcial caracterizado pela simplicidade do pensamento. Assim não pode dar conta da complexidade da coexistência de teses antagônicas. A D, o avanço das pesquisas interdisciplinares, também está errada. Do mesmo modo, o saber do senso comum não compreende a ciência como conhecimento interdisciplinar. E a E, preeminência dos saberes empíricos. Os saberes empíricos são os saberes do senso comum, não da ciência. Então isso já torna a questão errada. Os saberes empíricos são baseados em uma parte parcial da realidade e nos hábitos do cotidiano. Portanto, não pode ser também aí. A resposta A é a correta. Para finalizar, algumas dicas úteis aí que você precisa saber do Enem. Aqui eu deixo 2 sites indicados do INEP, para você ter informações do que é. Sempre além de estudar para a prova, também é importante entender o contexto, né, a parte administrativa, burocrática do que envolve uma prova do Enem. Então no site do INEP você tem dicas aí para passar no Enem, e do que significa o Enem, né, como se organiza aí o processo seletivo do Enem. E também sugiro aqui o site do Ensino Médio Digital da FGV, do qual você pode se inscrever gratuitamente enquanto aluno e fazer um curso aí preparatório para o Enem, mais completo, com todas as áreas de estudos aí que caem na prova do Enem, e se preparar. Mais um mecanismo aí de boa preparação para a prova do Enem, Ensino Médio Digital FGV. Então foi isso aí, ficamos por aqui, canal Pensa aí, essa foi mais uma aula para você.